Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, temos uma notícia aqui que saiu hoje, pelo começo, no finalzinho da manhã e no começo da tarde. Uma notícia que todos nós sabemos da situação caótica que vive o Clube de Regatas Vasco da Gama, principalmente na sua parte financeira, uma crise generalizada com a SAF aí dos Estados Unidos, norte-americana, junto com a do Brasil aqui, a LLC Carioca. Eles devem, aí para pagar o Lucas Piton, o Cabasso e as equipes, tanto o Atlético Tucumã e o Nacional do Uruguai, já regressaram à FIFA para punir o Vasco da Gama. E com isso o que acontece? O Vasco precisa de grana, o Vasco precisa de dinheiro. E saiu uma notícia hoje pelo comecinho da tarde, e a notícia é a seguinte: isso com certeza para gerar fluxo de caixa para o Vasco pagar essas situações. É realmente inacreditável. Veja aí a notícia. Toluca sinaliza oferta de cerca de 20 milhões e negocia com o Vasco a compra de Pedro Raul. Isso mesmo, meus amigos. Pedro Raul pode ser negociado aí para o futebol mexicano. Vamos. E é o dobro do que o Vasco pagou, tá? O valor é o dobro que o clube pagou no início do ano pelo centroavante. Uma das principais contratações do Vasco no início desse ano pode deixar o clube nos próximos dias. O Toluca do México sinalizou uma oferta de aproximadamente 4 milhões, cerca de 20 milhões, 20 milhões de reais por Pedro Raul. A negociação teve início nessa semana e está em andamento. Aí está escrito aqui: o Nacional Tucumã aciona o Vasco à FIFA por dívidas por Pumita e Capasso. Isso aí está se casando. Está se casando. A possibilidade de saída é grande, uma vez que o valor é o dobro do que o Vasco pagou por Pedro Raul. Em janeiro, o clube desembolsou à vista 2 milhões, cerca de 10 milhões de reais, pelo atacante, vice-artilheiro do Brasileiro do Goiás em 2022 pelo Goiás. Pedro Raul está ciente do interesse do Toluca, mas aguarda desenrolar da negociação com o Vasco para se acertar com o time mexicano. Vale destacar que o clube carioca ainda deve ao atacante parte do valor referente às luvas. A negociação foi publicada e noticiada primeiramente pelo SBT. Então, Pedro Raul jogou 28 jogos nessa temporada pelo Vasco, marcou 9 gols, após o início promissor, caiu muito de produção desde que perdeu o pênalti que classificaria a equipe contra o ABC pela Copa do Brasil, jogo que acabou com a eliminação vascaína. Então, meus amigos, é o seguinte: eu acho que o Vasco tem que vender pelo dobro do preço, pelo que o Pedro Raul já está desvalorizado tanto no mercado nacional e internacional. O Vasco tem que aproveitar essa deixa. Não tem como, jogador muito mal, já é reserva, é banco de reserva há praticamente 3 partidas. É um jogador que está desvalorizado e o Toluca se interessou, e está pagando aí o dobro do que o Vasco pagou no começo do ano. E o Vasco precisa de grana, o Vasco precisa de fluxo de caixa para pagar as dívidas aos times aí que o Vasco comprou, tanto o Lucas Piton, ou também o Léo Pelé, mas as ameaças piores são a do Atlético Tucumã
e o Nacional do Uruguai, que regressaram junto à FIFA para punir o Vasco. O Vasco, se não pagar esses jogadores até um certo ponto aí de semana que vem, o Vasco pode sofrer um transfer ban. E o transfer ban, o Vasco não pode inscrever jogador nenhum. Comprar, pode comprar, mas não pode inscrever para o campeonato. Então, eu acho que é uma situação que o Vasco com certeza deve ver essa proposta aí, e o Pedro Raul, durante os próximos dias aí, pode estar deixando o São Januário. Para mim, tanto faz como tanto fez, é um jogador que eu não queria mais mesmo no clube. É uma negação o Pedro Raul com a camisa Cruz Maltina. Isso já foi visto desde o começo do ano. Mesmo um jogador com 9 gols não demonstrou o que ele foi ano passado pelo Goiás. Então a equipe tem que vender o jogador para gerar esse fluxo de caixa aí, para pagar essas dívidas. É uma SAF realmente, cara, que eu vou te dizer, só traz tristeza ao Vasco. Infelizmente, é uma situação muito difícil e muito complicada. E o nosso canal aqui só está aqui para passar essa notícia, que o Pedro Raul pode estar saindo do Clube de Regatas Vasco da Gama e não vai fazer a mínima falta, não vai deixar a mínima saudade ao Cruz Maltino, com toda certeza. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Amanhã estaremos fazendo os novos vídeos aqui e falando sobre Vasco da Gama. O dia foi agitado, foi corrido, foi complicado, mas estamos fazendo esse vídeo aqui da venda aí do Pedro Raul, que está praticamente vendido aí para o futebol mexicano. Valeu, pessoal. Grande abraço, uma ótima sexta-feira a todos vocês. Importante largar bem e fechar, ter um bom cobrador também. Ele perdeu 2 no Campeonato Carioca, mas acredita no pênalti decisivo na Copa do Brasil. Respira forte. Se fizer, o Vasco avança. Atenção, Brasil, pé direito. Pedro Raul, olhar atento para o goleiro. Bateu para fora! Ele perdeu mais um. O terceiro na temporada de início de arranque com o Vasco.